Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do Contraturno Exatas. E hoje nós vamos fazer aqui uma coisa que eu gosto bastante, é um assunto que eu gosto bastante, que é trabalhar com cálculo, mas não com cálculo diretamente, tá? Eu vou dar uma roubadinha aqui, vocês vão entender o porquê. Nosso objetivo no vídeo de hoje é calcular a área embaixo de uma parábola, tá? Colocando aqui um plano cartesiano, um pedaço de uma parábola, um gráfico de y igual a x quadrado para x maior ou igual a zero, tá bom? E nosso objetivo é calcular a área embaixo dessa parábola de 0 até um valor b positivo aqui. Ok? Então, no fundo, eu quero calcular essa área em azul, que eu vou desenhar aqui, vou pintar aqui para vocês. Ok? Estou pintando aqui a areazinha em azul. Então, quero calcular essa área A. Ok, mas, assim, se você já sabe cálculo, se você já é um aluno do ensino superior, ou mesmo se você é um aluno do ensino básico e já estudou, já aprendeu um pouquinho de cálculo, você vai saber que essa conta é muito simples, é uma conta de meia linha. É uma integral de x quadrado dx, que vai de 0 até b, é uma integral definida. E se você já sabe cálculo, já aprendeu um pouquinho, sabe que isso aqui é elementar, é x ao cubo sobre 3, que vai de 0 a b, os nossos limites são de 0 até b, e isso resulta em b ao cubo sobre 3. Pronto, resolvi, é isso, acabou, chega de vídeo, vai pro próximo, Jeffs. Não é essa a ideia, tá? A ideia é que, eventualmente, acho que até vou fazer um vídeo de cálculo, explicando os princípios de cálculo para vocês, se vocês quiserem, mas a ideia do vídeo de hoje é resolver isso sem cálculo. Como que seria possível resolver essa questão com o conhecimento que vocês têm do ensino básico, né, do ensino médio? Então, e sem cálculo, vamos ver como é que é? É bem legal, acompanhe aqui junto comigo. Então, veja só, eu vou pegar esse tamanho B que está aqui, vou dividir ele por n partes, tá? A ideia, depois eu vou escrever aqui para vocês, a ideia é que quanto mais partes eu dividir, né, quanto menorzinho for o segmentozinho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, que obviamente vai ser B sobre N, porque se o segmento inteiro tem tamanho B, estou dividindo por N partes, esse aqui é um pedaço, pegando minha unidade, B sobre N, tá bom? Melhor vai ficar, vocês já vão entender o porquê. Bom, estou pegando aqui os valores B sobre N, valores até cada nova marquinha é um B sobre N, e eu vou andar aqui infinitos, tá? Até chegar no valor que está na posição K. Então, esse pontinho aqui está na posição K, então é a parte K vezes B vezes N, já andei K vezes para a direita. Veja que eu consigo formar um retângulozinho aqui, ó, que com certeza tem uma área. Esse retângulozinho aqui vai ter uma área, olha só, tô pintando aqui a área bonitinho. E veja que essa área passou do gráfico, né? Ela está um pouco acima do gráfico, assim como todos os outros retângulos que eu pegar aqui, ó, sempre vai ter uma areazinha um pouquinho a mais, tá? Bom, se eu fizer esse exemplo até chegar lá no finalzinho, você vai ver quando eu chegar no último valor, que é o B, também consigo formar um retângulozinho, vai passar a areazinha aqui, e tá aqui. Estou pegando todos esses retângulos. Calculando a área de cada um desses retângulos, perceba que eu vou ter um lado mede B sobre N, né? Um comprimento é B sobre N, e o outro comprimento vai ser o resultado de um valor aplicado na função x quadrado, né? Porque eu estou pegando um ponto que está no gráfico. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto na posição K, que é o KB sobre N, a imagem dele é K quadrado, B quadrado sobre N quadrado. Então, veja, a área do retângulo vai ser B sobre N multiplicado por essa imagem, que obviamente vai virar K quadrado vezes B ao cubo. Opa, eu errei aqui, escrevi quadrado, deixa eu apagar. B ao cubo sobre N ao cubo. E veja, essa é a área do retângulo que está na posição K. Então, o K vai de 1 até N, correto? Então, perceba isso, tá? Isso é muito importante. Se você quiser calcular o primeiro retângulozinho, o K vai ser 1, o segundo retângulozinho, o K vai ser 2, e assim vai até chegar na posição N, ok? Bom, muito bem. Dito isso, moçada, eu consigo calcular, então, agora, qual é a área embaixo da parábola, mas ela vai ser uma área por excesso. Por que por excesso, Jeff? É uma área por excesso porque nós conseguimos perceber que está sobrando um pouquinho, né? Tem um triângulozinho, não é bem um triângulo, mas como se fosse um triângulozinho sobrando que está passando. Então, na hora que eu somar tudo isso, eu vou ter uma área em excesso. Bom, então, essa área é um somatório, eu estou somando várias partezinhas, né? Lembra, o K vai de 1 até N partes.
dessa expressãozinha que a gente fez em cima, k quadrado, b ao cubo sobre n ao cubo. Beleza, essa é a área por excesso. A gente pode expandir isso, né, se você quiser. Eu estou escrevendo em formato de somatório, mas se você quiser escrever no formato normal, até vai ser importante que a gente vai usar isso depois. Isso seria, olha só, 1 quadrado vezes b ao cubo, é um b ao cubo aqui, preciso consertar, escrever um b quadrado sobre n ao cubo, mais 2 ao quadrado, b ao cubo sobre n ao cubo, mais 3b ao cubo, 3 quadrado, desculpa, b ao cubo sobre n ao cubo, e vai andando. A gente vai variar o k de 1 até n. Então, nossa última parcela seria o n quadrado vezes b ao cubo sobre n ao cubo. Se você escreve desse jeito, se você prefere escrever desse jeito, não tem problema, tá? O importante é você perceber, seja no somatório, seja nessa expressão, que eu consigo colocar o b ao cubo sobre o n ao cubo em fator comum. E aí eu tenho uma soma que vai ser 1 quadrado mais 2 quadrados mais 3 quadrados, chegar até o n ao quadrado. Repare que esse n é a quantidade de partes que eu estou dividindo o meu segmento de 0 até b, meu segmento de tamanho b, tá bom? Então, a ideia é que se eu fizer o n tendendo a mais infinito, quanto mais partes eu tiver esse segmento, dividido esse segmento, mais próximo do gráfico vai ser o retângulo. E aí essa área por excesso vai ser bem pequena, tá bom? Então essa é a ideia que a gente está utilizando. Se eu dividir por partezinhas bem pequenininhas, tá bom? Então veja, se o meu n está tendendo ao mais infinito, a minha base b sobre n tende a ser zero, tende a ser um número bem pequenininho. Ok? E aí na hora que eu faço a área do retângulo, tá quase em cima da parábola, fica com um excessozinho bem pequenininho, tá bom? Essa é a parte muito importante. Qual que é o truque agora? O truque agora é eu vou fazer essa mesma conta, só que calculando a área por falta. Como assim, Jeff? Assim, olha só. Bom, eu vou aqui, né, tô pegando aqui o mesmo gráfico de cima, tá? Então a ideia se mantém, eu tenho um gráfico aqui parabólico, né, que vai de 0 até b, eu quero calcular essa área embaixo, e vou fazer a mesma coisa que antes. Vou pegar esse tamanho B, vou dividir por N partes, mesma quantidade de partes que eu dividi lá em cima. Então, se lá em cima eu escolher dividir por 7 milhões de partes, aqui eu também vou dividir por 7 milhões, tá? O número tem que ser o mesmo, ok? Então, o começo é igual. Olha só, vou ter uma basezinha que minha unidade vai ser B sobre N, e vou caminhar B sobre N para a direita sempre vou acrescentar B sobre N, caminhar um monte aqui até chegar no momento onde eu terei KB sobre n, eu tenho k partes já andadas, tá? A grande diferença agora é que, olha só, eu tô pegando um retângulozinho que tem uma falta. Tá vendo que tá sobrando uma partezinha em branco agora? Então agora eu vou fazer o cálculo por falta. Em vez de pegar o retângulo que tem excesso, tá passando o gráfico, agora eu tô pegando o retângulo que tá faltando a área do gráfico, tá bom? Vocês já vão entender por que essa estratégia é legal. Mas perceba que dessa maneira é tranquilo, tá? É parecido com o que a gente fez, então vamos chegar até o finalzinho, chegar no retângulo final. Também estou exagerando aqui, né, que eu estou pegando uma parte muito grande. Lembra que eu falei, se a gente pegar uma parte bem pequenininha, o retângulo, mesmo por falta, vai ser praticamente em cima da nossa parábola, tá? A parte importante aqui é perceber o seguinte, ó, que o último termo é o b. É o b vezes n sobre n, tá? Eu tenho n partes de b sobre n, beleza? Mas o valor anterior a ele é o n-1 vezes b sobre n, tá? Essa parte é muito importante porque a gente vai usar esse valor para a imagem, ok? Ótimo. Então, muito bem. Dito isso, olha só. Qual que é a área do retângulo? A área do retângulo não mudou. Continua sendo k quadrado b ao cubo sobre n sobre 3. Não mudou, a área do retângulo é a mesma. Tá. Agora vamos calcular a área por falta. A área por falta vai ser parecido com a de cima, com uma diferença. Agora eu vou somar todos os retângulos, só que em vez de parar na posição n, repare que a área do meu último retângulo, tá? Eu tenho que pegar a imagem, a altura do meu último retângulo, tá? Na posição n-1 vezes b sobre n, não na posição n, hein? bn sobre n, na verdade. Então veja, o início é um somatório igual, eu estou somando vários retângulos que têm área k quadrado b ao cubo sobre n ao cubo, só que agora eu estou somando as partes que vai de 1 até n-1. De novo, olha o gráfico. Tá? A altura do último retângulo é dado pela imagem do elemento do domínio n-1 vezes b sobre n. Ok? Então vamos fazer a sominha aqui, escrever tudo bonitinho. E o último pedaço da soma vai ser, então, a imagem do que eu falei. Logo, n-1 ao quadrado sobre b ao cubo sobre n ao cubo.
ok? Então eu estou calculando até n menos 1. Perfeito. Igual de cima, vamos colocar o b ao cubo sobre o n ao cubo em fator comum e vai virar uma sominha. Depois, 1 quadrado mais 2 quadrados, mais vai andando, e nós vamos parar no n menos 1 ao quadrado. Ótimo. Então, agora, perceba o seguinte, que a área por falta é menor, obviamente, que a área de verdade embaixo da parábola, mas essa área da parábola que eu quero descobrir, com certeza é menor que a área por excesso. É meio óbvio isso, né? Uma área que eu calculei está faltando, tem partes brancas em relação à área que eu quero calcular, e a outra área tem coisas a mais do que a área que eu quero calcular. Então, veja, eu consigo escrever que a área embaixo da parábola, que vai de 0 até b, b sendo positivo, número maior do que 0, está entre essa área por falta que eu calculei e a área por excesso que eu calculei. Então, só para simplificar um pouquinho, tá? Eu vou chamar a área por falta de A2 e a área por excesso de A1, tá? Então, a gente tem A2 é menor que a área, que é menor que A1. Ok. Ainda temos o seguinte, olha só. Essa soma de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado, tem uma formulinha muito boa. É n ao cubo sobre 3, mais n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 6. Se você quiser entender por que isso aqui é verdade, eu vou fazer a demonstração no final do vídeo, tá? Acho que prova também, acho que é uma palavra melhor. Eu vou provar no final do vídeo isso daqui, ok? Não precisa acreditar em mim, não. A gente consegue provar. Se você já conhece, por exemplo, prova por indução, você pode provar por indução isso aqui também, se você quiser, tá? Mas eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou mostrar para vocês como a gente chega nessa expressão. Então eu vou demonstrar como a gente consegue chegar nessa expressão, tá? Mas se você quiser só provar, verificar que de fato é verdade isso daí, é só fazer uma demonstração por indução, tá? Indução finita. É tranquilinho. Bom, ainda eu quero que você perceba o seguinte, que 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n menos 1 ao quadrado é menor que n ao cubo sobre 3. Eu vou provar isso no final do vídeo de novo. E isso aqui também é menor que 1 quadrado, mais 2 ao quadrado, mais... chega até o finalzinho, n ao quadrado. Eu vou mostrar essa desigualdade no final do vídeo, quem quiser saber, tá? Para quem não entender por que isso é verdade. Bom, eu vou multiplicar por b ao cubo sobre n ao cubo. Perceba que b ao cubo sobre n ao cubo com certeza é um número positivo, porque b é um número positivo e n é um número positivo, porque é uma quantidade de partes que eu estou dividindo. Logo, a minha expressão fica então, olha só, b ao cubo sobre n ao cubo vezes a expressãozinha que a gente fez em cima, menor que b ao cubo sobre n ao cubo, que multiplica n ao cubo sobre 3, que é menor que b ao cubo sobre n ao cubo vezes a outra expressãozinha que vai até o n quadrado. Olha só, moçada, o lado esquerdo é meu A2 e o meu lado direito é o A1. Logo, olha que legal, simplificando aqui o n ao cubo em cima e o n ao cubo embaixo, eu tenho então, portanto, que o A2, que é minha área por falta, é menor que b ao cubo sobre 3, que é menor que A1. Olha só, e tá feito aí a demonstraçãozinha que eu quis mostrar para vocês. Então a gente chega no mesmo resultado do cálculo, só que usando apenas ideias elementares do ensino básico, tá? Talvez não sejam tão elementares porque eu tenho que mostrar para vocês por que de fato aquela soma aos quadrados dá o que dá. Mas agora no final do vídeo que eu vou mostrar. Mas quem estava interessado em só ver como que a gente consegue fazer isso sem cálculo, tá aí. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, por favor. Compartilhe com seus amiguinhos que gostam de matemática, gostam de física, gostam da área de exatas, tá? Não esqueçam de seguir o canal, comentem aqui e quem quiser pode me seguir no Instagram, tem sempre coisinhas legais lá pra gente, @jefferson.2718. Então é isso. Se você chegou até aqui, meus parabéns, legal, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber agora por que aquilo é verdade, segura mais um pouquinho que eu vou demonstrar pra vocês. Quem não, muito obrigado, até a próxima. Ah, ficou comigo, legal. Vamos provar então aquela expressãozinha lá em cima, aquela igualdade lá em cima. Vamos lá, ó. Vamos mostrar que 1 quadrado mais 2 quadrado mais 3 quadrado mais até n quadrado, de fato é n ao cubo sobre 3 mais n quadrado sobre 2 mais n sobre 6. Lembrando que esse n é um número natural, tá? Então, vamos lá, como que a gente faz? Bom, seja k um número natural. Uma coisinha que vocês já sabem no ensino médio é que se eu fizer k mais 1 ao cubo, isso vai gerar k ao cubo mais 3k quadrado mais 3k mais 1. Então eu só vou escrever isso aqui um pouquinho ao contrário, tá? Vou escrever assim, ó, k mais 1 ao cubo menos k quadrado é igual a 3k quadrado mais 3k mais 1. Beleza, tá.
Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, o truquezinho é fazer esse k variar de 1 até n menos 1. E esse n é qualquer valor natural, só que o n tem que ser maior do que 1, tá bom? Lembra, estou dividindo em partes, esse nzinho representa a quantidade de partes, tá? Então eu vou dividir em mais de uma parte, obviamente. Então, olha só, para k igual a 1, eu tenho essa continha. Para k igual a 2, eu tenho essa outra continha. Para k igual a 3, essa outra. E a gente vai variando o k até chegar na última expressão, que é o n menos 1. E aí, qual que é a magia? A magia é que a gente vai somar todas essas equações. E quando a gente soma essas equações, repare que um monte de coisa vai cancelar. Vai cancelar tudo isso daqui, ó. E o que vai ficar sobrando vai ser apenas o meu n ao cubo e esse menos 1 ao cubo do lado esquerdo. Olha que legal. Logo, somando tudo isso, então, ficamos com n ao cubo menos 1. Isso vai ser igual a 3, que eu consigo colocar em fator comum. E na hora que eu coloco esse 3 em fator comum, moçada, olha só a soma. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n menos 1 ao quadrado. Fecha o parênteses aqui. Mais 3, coloco o 3 em fator comum de novo. Agora olha quem sobra. 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar no n menos 1, ok? Mais 1 vezes n menos 1. Eu tenho n menos 1 vezes 1, tá? Como eu sei que tem n menos 1, porque eu tenho o k variando de 1 até menos 1. Então eu tenho n menos 1 vezes o número 1. Beleza? Bom, eu vou chamar essa coisa aqui, esse 1 quadrado mais 2 quadrado até o n menos 1 ao quadrado, de S, para não ficar escrevendo sempre isso daí. Agora, essa sominha que está do ladinho dele aqui, eu posso usar a soma da PA para resolver, né? Então, soma da PA, primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2, isso vai gerar um n que multiplica n menos 1 sobre 2. Então, ficando com a continha então aqui agora, olha, portanto, né? N ao cubo menos 1 é igual a 3s mais 3n que multiplica n menos 1 sobre 2, mais n menos 1. Agora, multiplicando essa equação inteira por 2, deixa eu simplificar aqui o menos 1, esqueci. Multiplicando essa equação inteira por 2, o que a gente vai ter? 2n ao cubo vai ser igual a 6s mais 3n quadrado menos 3n mais 2n, e isso aqui é igual a 6s mais 3n quadrado menos n. Logo, se eu deixar o s isolado, lembra, meu s é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais, vai até n menos 1 ao quadrado. Isso vai ser igual, então, a 2n ao cubo menos 3n ao quadrado mais n sobre 6. E isso é a mesma coisa que n ao cubo menos n quadrado mais n sobre 6. Além disso, se a gente somar n quadrado em ambos os lados da equação, o que vai aparecer pra gente? Vamos ver, ó. 1 quadrado mais 2 quadrado mais, vai caminhando até n menos 1 ao quadrado, mais n ao quadrado, que é uma expressão que a gente está usando lá em cima. Isso vai ser igual a n ao cubo sobre 3, menos n quadrado sobre 2, mais n sobre 6, mais n quadrado. E isso aí gera quem? N ao cubo sobre 3, menos n quadrado sobre 2, mais n, vai virar um mais n quadrado sobre 2, mais n sobre 6. Que era o que eu queria mostrar. Olha só que legal. Fácil, né? Muito simples. Então tá aí a prova, a demonstraçãozinha de como a gente chega na expressão. Vamos fazer um bônus? Vamos fazer um bônus. Então, olha só, a gente aprendeu, a gente acabou de mostrar que 1 quadrado mais 2 quadrado mais caminho até n menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que n ao cubo sobre 3 menos n quadrado sobre 2 mais n sobre 6. Logo, eu posso reescrever essa conta assim. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais caminho até n menos 1 ao quadrado mais n quadrado sobre 2 menos n sobre 6 tem que ser igual a n ao cubo sobre 3. Tá bom, beleza. Porém, perceba que se n for maior que 1, então n ao quadrado é maior que n. Lembra? N é um número maior do que 1, então eu estou multiplicando ele para os dois lados, fica igualzinho. Aí eu consigo dividir por 2. N quadrado sobre 2 vai ser maior que n sobre 2. Se eu subtrair n sobre 6, fica n quadrado sobre 2 menos n sobre 6 vai ser maior que n sobre 2 menos n sobre 6. Logo, o que eu tenho? N ao cubo sobre 2 menos n sobre 6. Com certeza é maior que n sobre 3, que é a diferença de n sobre 2 menos n sobre 6. E n sobre 3 é um número maior do que zero. Logo, obviamente, se eu fizer 1 quadrado mais 2 quadrado mais caminho até n menos 1 ao quadrado, só isso, com certeza, né, se eu subtrair aquela parte que eu já descobri que é um número positivo, vai ser menor que n ao cubo sobre 3, desculpa. Veja, eu sei da igualdade. Na hora que eu tiro do lado esquerdo um valor positivo, então o que está sobrando é menor do que seria a igualdade. Então, tá aí a primeira parte provada. Além disso, é bem óbvio que n ao cubo sobre 3 é menor que n ao cubo sobre 3
mais n quadrado sobre 2 mais n sobre 6. Por que que é óbvio? Porque eu estou pegando um pedaço e estou acrescentando coisas nele. Se eu estou acrescentando, claro que a parte original é menor que a parte acrescida. E é isso, tá aí o bonuzinho. Novamente, se você ficou comigo até o final, comenta nesse vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal. É muito importante para mim. Valeu, gente. Um beijo, um abraço, até a próxima. Se cuidem!